Gostaria de trazer uma palavra para os irmãos hoje sobre o tema dores da alma. Dores da alma. Irmão, todo mundo tem algo com que precisa lutar, e não é uma luta fácil. Mas se você não lutar, isso vira uma dor terrível. Então a gente tem duas opções. Primeiro, ou a gente luta, ou segundo, a gente se faz de vítima. E quando a gente se faz de vítima, palavras tipo essas daqui, ó. Por exemplo, o mundo está contra mim, ninguém me ama, só acontece comigo, eu não tenho sorte, nada dá certo para mim, eu sou um fracassado, não sirvo para nada, e a culpa é de... Aí coloca o nome de alguém. Então, quando falamos qualquer uma dessas coisas aqui que eu mencionei, a gente decidiu não lutar, a gente decidiu fazer o papel de vítima. E fazer o papel de vítima é até mais fácil do que lutar, porque para lutar vai precisar esforço, trabalho, né? Agora não, fazer o papel de vítima não. Culpa alguém, diz não, a culpa é de... aí culpa o mundo, parece que está todo mundo me perseguindo e tal. Então, irmãos, todos nós temos algumas coisas que precisamos lutar. Até Davi tinha. Então, o capítulo 25 de Salmos, a gente vai ver aqui as dores da alma de Davi, comparado com as dores nossa de hoje em dia. Então, eu tenho as minhas, você tem as suas e todo mundo tem, tá? Não é algo que só você tem e que eu estou sozinho e que só parece que acontece comigo. Não. Acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo, acontece com você também que está vendo, acontece com todo mundo. Então olha só, a primeira dor de Davi que ele fala aqui, versículo 2, Salmos 25, 2. Deus, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. A primeira dor de Davi aqui, ele fica meio confuso. Ele pede para Deus assim, Deus, não me deixe confundido, não me deixe confuso. Irmãos, tem hora na nossa vida que qualquer um de nós já passou, se não passou, irmão, você vai passar, que parece que aquilo que você sabia, você já não sabe mais se é realmente aquilo que você sabia, ou será que você não sabia, não sabe, você não sabe, porque você ficou confuso. O inimigo é mestre em colocar confusão. Então Deus fala para nós as coisas, e aí vem o diabo e fala assim, mas será? E aí a gente fica, mas será? Não, será não, irmão. Deus falou assim na sua palavra, não se turbe o vosso coração. Quando ele diz assim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou voltar e vou buscar vocês. Ele está dizendo assim, não fique confuso, pensando em alguma coisa. Crede em Deus, você está crendo em mim, eu vou preparar lugar e eu vou vir e vou buscar vocês. Então ele disse, então não precisa você ficar meio confuso, será que... Não será, irmão, Deus falou, então Romanos capítulo 8, versículo 37, diz a parte do texto assim, somos mais do que vencedores. Foi ele que disse, não foi eu, não é eu que estou dizendo, né? Então, foi ele que disse, ele falou, você é mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem. Então ainda que você esteja num momento meio confuso, num momento meio atribulado, complicado, ele está dizendo assim, todas as coisas cooperam para o bem, inclusive esse negócio que está acontecendo agora, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você não precisa ficar confuso, a palavra de Deus ainda diz assim, Mateus 28, 20, Jesus diz, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, Jesus está com você todos os dias. Então você não precisa ficar confuso, não fique confuso. O salmista responde a sua própria indagação no versículo 3. Ele diz assim, na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Ele primeiro pede a Deus, para você ver a confusão do próprio salmista. Ele primeiro pede a Deus, não me deixe confundido. Aí ele pensa um pouquinho e fala, não, confundidos serão os que transgridem contra ti, os que te servem, os que esperam em ti, não serão confundidos. Então, espera no Senhor e não há confusão, em Deus não há confusão, não fique confuso. Mas será que... Não, irmão, Deus já falou, nós somos mais do que vencedores, todas as coisas cooperam para o bem, e Ele tem o melhor, amém? Ele tem o melhor.
Ele está preparando esse melhor para você. Versículo 4 diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina as tuas veredas. Versículo 5: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti tenho esperado, estou esperando todo dia. A segunda dor do salmista, ele está assim pensando: qual é o caminho verdadeiro? Hoje é uma dor de muitas pessoas. As pessoas perguntaram assim: mas qual é o caminho verdadeiro? As pessoas estão até em religiões, buscando nas religiões, dizendo assim: mas eu acho que eu já estou no caminho verdadeiro, porque eu tenho a religião A, ou B, ou C, ou D, ou qualquer, ou eu vou em tal igreja, ou eu faço parte de tal grupo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. A única verdade que vai realmente preencher a alma do ser humano não é nenhuma religião. A única verdade que vai realmente preencher o coração, realmente preencher a alma de um ser humano, é crer em Jesus como Senhor e Salvador. Ter Ele na sua vida como seu Senhor e como Salvador. Aquilo que está escrito lá em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Enquanto você não se arrepender verdadeiramente, enquanto você não se converter verdadeiramente, não há esse vazio. Você pode ter qualquer religião, você pode fazer parte de qualquer grupo. Lá no seu íntimo, quando você ficar só, você vai saber que a sua alma não está preenchida, porque só quem preenche é Jesus, só Ele. Ele falou assim com a sua palavra: eu sou o caminho. Ele não é um caminho, ele falou assim: eu sou o. Eu não sou um, é o. Você sabe a diferença entre um e o? Não é? Um é mais um, o é o caminho. Ele falou: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai senão por mim. Foi Jesus que disse. Então o versículo 6 diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e as tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Versículo, eu vou ler do 6 ao 11, tá? Diz assim: lembra, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, e nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Sabe qual é a terceira dor do salmista? Ele está lembrando aqui para o Senhor no versículo 7. Ele está dizendo assim: não lembres dos pecados da minha mocidade. A terceira dor do salmista: a dor das sombras do passado. Oh, meu amado, tem tanta gente que o salmista está dizendo assim, e esse aqui se encaixa perfeitamente. O salmista está dizendo assim: Senhor, não te lembres do meu passado, porque se eu sou lembrar do meu passado, o que eu fiz no meu passado, eu estou perdido. E o tanto de gente que está preso a essas sombras, que essas sombras do passado ainda lhe trazem dor, ainda lhe trazem sofrimento, porque ele não conseguiu deixar o passado lá no passado. O passado ele arrastou com ele, está com ele até hoje. Então olha só, meu amado, você pode ter um passado terrível, você pode ter tido um passado terrível, mas Jesus diz assim, Isaías capítulo 1, 18 diz: então vinde, raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz: porque serei misericordioso com suas iniquidades, e de seus pecados e de sua iniquidade não me lembrarei mais. Se Deus já perdoou o teu pecado e Ele não se lembra, como é que essas coisas do passado ainda vêm te perturbar hoje? Você pediu perdão? Ele perdoou já teu pecado? Então deixa lá. Você ainda lembra? Mas isso não pode mais te causar dor. Isso não pode mais te causar dor, porque ele já foi perdoado por Ele. Então se já foi perdoado por Ele, como te causa dor ainda?
E infelizmente, irmãos, tem gente que quer ficar vivendo no passado. Meu irmão, Deus fala assim, ó, eis que faço coisas novas. Deus gosta de coisas novas. Passado é passado. Tem até um ditado popular que diz assim, né? Quem vive de passado é museu. Você quer viver de passado? É só dor. Você quer essa dor para você? Você quer trazer esse negócio para cá? Não, meu amado. Presente, nova vida, futuro, uma vida melhor. Esquece passado. Passado passou. Foi ruim? Foi. Mas já passou. Já passou. Essas sombras do passado têm aterrorizado as pessoas. E Deus quer, olha só as coisas que Deus quer fazer conosco. Deus quer fazer de nós uma nova criatura. E Ele já fez com muitos. Uma nova criatura. Assim, pois, quem está em Cristo, nova criatura é novo, certo? Ele tem uma nova morada. João 14 diz, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo. Ele está preparando uma nova morada, Ele quer fazer de você uma nova criatura, e Ele está preparando um novo corpo. Ele está preparando só coisas novas, e tem gente presa no passado. Meu amado, você orou, você pediu perdão, Deus te perdoou. Se Ele te perdoou, Ele diz aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 12, dos seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Já passou, passado, fica lá no passado. Então não deixe que as sombras do passado venham ainda trazer dor para você hoje. Já passou. Versículo 12 ao 15. Diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é para com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. A quarta dor é a dor de querer ter a melhor vida possível para mim e para minha família. Isso, irmãos, é um desejo de todo ser humano. Com certeza você quer ter uma vida boa para você e para sua família. É um desejo normal do ser humano. Um desejo de melhora, um desejo de ser abençoado, um desejo de prosperar. Isso daí é normal de qualquer ser humano. Mas o problema é quando isso vira uma dor. Porque você não está conseguindo. Imagina nesse país agora, nos dias de hoje, que a gente está vivendo essa falta de tudo, essa roubalheira, essa falta de dinheiro e tal. A gente está vivendo disso daí, e aí você quer fazer o melhor possível, mas não dá. Por que não dá? Porque a economia não te deixa, porque não tem, agora não está apertado para todo mundo, está difícil para todo mundo, já era difícil com um pouco mais. Então isso vira uma dor, e a pessoa fala, poxa vida, eu não consigo fazer aquilo que eu tanto queria. Às vezes é comprar algo, às vezes é construir algo, às vezes é estudar algo, mas eu não consigo fazer. Só, irmãos, que do versículo 12 ao 15, o salmista explica aqui no texto como conseguir ter o melhor possível da vida para mim e minha família. Ele explica no texto, e eu vou aqui discorrer com você. Salmos capítulo 25, versículo 12. Ele diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Então isso aqui é uma pergunta. Qual homem que teme ao Senhor? Quando ele diz assim, homem, ele está dizendo homem e mulher. Então vou fazer uma pergunta aos irmãos e quero que os irmãos respondam, mas eu quero que os irmãos respondam assim, alto. Eu vou perguntar assim: qual o homem quando diz homem, deixa eu repetir, quando diz homem é homem e mulher, qual o homem que teme ao Senhor? E você vai dizer assim, eu, mais um eu, alto, beleza? Então vamos lá. Qual o homem que teme ao Senhor? Eu. Qual o homem que teme ao Senhor? Eu. Muito bem. Então olha só, o salmista diz assim, ó, versículo 12, qual o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. Então a primeira coisa é, para você ter uma vida melhor possível, melhor vida que você pode ter para você e para sua família, teme ao Senhor.
Sem temer ao Senhor, você nunca, absolutamente nunca, vai conseguir alcançar o melhor que Deus tem para você. Então precisa temer ao Senhor, verdadeiramente. A segunda coisa, ele diz assim: Ele ensinará no caminho que deve escolher. Então Deus vai te ensinar os caminhos para você ter uma melhor vida aqui para você e para sua família. Ele vai te ensinar os caminhos por onde? Pela sua palavra. Então Ele que vai te ensinar os caminhos. Terceiro, diz aqui, ó: a sua alma pousará do bem. Quer dizer que você e a sua família vai pousar no bem. Quando temer ao Senhor e deixar Ele te ensinar, você vai pousar no bem. Sabe, isso daqui tem uma analogia semelhante a um passarinho. Pensa aqui comigo que um passarinho está voando procurando comida, certo? Passarinho voa para lá e voa para cá, e voa para lá e voa para cá, e voa. Então a analogia aqui é o seguinte: imagina que aqui tem muita comida, e aí o passarinho vem e para bem em cima da comida. Então esse daqui é o ensinamento do texto. Ele está dizendo assim: a sua alma pousará no bem. É como se, em vez de você ficasse procurando, que as pessoas estão procurando com muito trabalho, com muito esforço, com muito isso, com muito aquilo, tentar fazer com que eu tenha a melhor vida possível para mim e para minha família. Só que Deus está falando assim: a sua alma vai pousar no bem. Quando você me temer, quando eu te ensinar o caminho, eu vou trazer você e eu vou colocar você em cima da bênção. Está aqui, desfruta, meu filho, porque está aqui a bênção, entendeu? Então você vai pousar aqui em cima, e aí, ó, vive abençoadamente. Aí, continua aqui dizendo: a sua alma pousará do bem, e a sua semente herdará a terra. A quarta coisa, ele diz: os seus filhos serão abençoados. Quem quer que os seus filhos sejam abençoados? Todo mundo quer que seus filhos sejam abençoados. Você quer que teu filho tenha uma boa vida. Você quer que teu filho prospere, que teus filhos sejam Claro que todo mundo quer que seu filho seja abençoado. Como que isso é possível? Temendo ao Senhor, deixando Ele ensinar o seu caminho, deixando Ele nos levar para a gente desfrutar do bem que Ele tem para nós, e Deus abençoará os nossos filhos. E 5, diz assim: e Ele lhes mostrará a sua aliança. Ah, meu amado, tem uma coisa muito legal, sabe o que é? Tiago diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, quando a gente se achega ao Senhor com essas coisas aqui, Ele vai lhes mostrar a aliança. Se você tem aliança com Ele, Ele tem aliança com você. Assim que funciona. Você tem aliança com Deus, Ele tem aliança com você. E aí, Ele vai te mostrar as bênçãos dessa aliança que Ele tem com você. Está entendendo? Então, olha só. Primeiro, teme ao Senhor. Segundo, Ele ensina o caminho. Terceiro, a sua alma posa no bem. Quarto, os seus filhos serão abençoados. Quinto, o Senhor tem aliança e bênçãos especiais para você e para a sua família. E sexto, pois Ele tirará os meus pés da rede. Isso aqui o salmista diz assim, ó: pois Ele tirará os meus pés da rede. E o salmista está falando de várias dores da alma dele. Então ele está falando assim: o Senhor vai me livrar das dores da minha alma. Amém? Você quer isso para você? Então olha só, a melhor vida que você pode ter é temendo ao Senhor, deixando Ele te ensinar o caminho. Deus vai te trazer, sua alma vai repousar sobre o bem, os seus filhos serão abençoados. Ele vai te mostrar bênçãos especiais da sua aliança para com você, da aliança dele para com você, e Ele ainda vai te livrar das dores da sua alma, assim como Ele fez com o salmista. Continuando aqui, versículo 17, diz: as ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. A quinta dor é a dor da ansiedade. Muitas ansiedades. O salmista diz aqui que ele não tinha uma ansiedade não, ele tinha várias. Porque ele diz: tem se multiplicado. Ansioso, sabe, eu queria resolver, mas não posso. Eu queria fazer, mas não dá. E aí, irmãos, hoje as pessoas estão ansiosas. O cara está: eu quero fazer, mas não dá. E aí? Se não dá de fazer e você quer tanto fazer, aí a pessoa fica ansioso. Isso daí só gera o quê? Gera raiva, gera transtornos, gera estresse.
Porque a pessoa quer e está ali, eu quero fazer, mas não dá de fazer, irmão, não dá. Na hora certa Deus vai fazer acontecer, mas agora não dá. E ele diz, e o salmista diz assim: olha, as ânsias do meu coração têm se multiplicado, tira-me dos meus apertos. Esse negócio está virando um aperto para mim, esse negócio está virando um problema para mim, porque eu estou ansioso, eu estou querendo antecipar o futuro, eu estou querendo fazer, mas não dá. Tem hora que dá, Deus abençoa, as coisas correm tudinho bem, é uma benção, mas tem hora que não dá. E quando não dá, você vai ficar louco, ansioso, perturbado, brigando com todo mundo? Não dá, não deu. Jesus falou assim em Mateus 6,27: qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Qual de vós, ansioso para fazer, para acontecer, consegue aumentar 50 centímetros? Qual? Não aumenta, não aumenta. Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Ansioso, porque o que será que vai acontecer amanhã, o que será? Calma, irmão, vive o dia de hoje. O problema é que tem gente, irmãos, eu falei agora há pouco de sombra do passado, tem pessoas querendo viver o passado, mas o passado já passou, e isso é muito prejudicial para qualquer um de nós. E tem outra, o ansioso, ele não está vivendo o passado, ele quer viver o futuro. Mas deixa eu te falar, tudo que a gente tem é o presente. Então não dá de viver nem o passado, porque isso vai ser muito prejudicial para nós, e nem o futuro, porque o futuro não chegou. Se a gente tentar viver o futuro, vai viver em ansiedade, doido, perturbado, querendo viver, mas ele está lá no futuro, então não aconteceu ainda. Tudo que a gente tem é o presente, é o hoje. Por isso que a Bíblia diz assim, não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Resolve hoje o que dá de fazer hoje, e amanhã, se você tiver vida e Deus te abençoar, é outro dia. Entendeu? Mateus capítulo 6, versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Você conhece esse texto, depois você lê se quiser. Mateus capítulo 6, o texto está todo falando sobre isso daí. Então, irmãos, não dá da gente viver ansioso. E também não dá de viver no passado, dá só de viver o hoje. Então viva o hoje, resolva as coisas que der para fazer hoje. E não deu para fazer hoje? Glória a Deus. Se a gente tiver o amanhã, a gente resolve lá no amanhã. Então a sexta dor está no versículo 18, que diz assim: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa os meus pecados. No versículo 18, o salmista diz assim: olha para a minha aflição. Irmãos, quem não passa por um momento de aflição? O sexto aqui é a dor da aflição. Quem não passa por um momento de aflição? Por um momento de que você fica preocupado, que você fica agoniado, que você fica inquieto. Quem não passa? Todo mundo passa. Você é ser humano, eu sou, todo mundo é. E todo mundo tem problema, todo mundo tem que resolver os seus. Então todo mundo passa, mas o problema não é passar, porque isso passa. O problema é que tem pessoas que estacionam justamente nesse negócio. Irmão, não, você e eu, ou qualquer um, não foi feito para viver aflito. Se nós vivemos aflito, é um negócio que você e eu não suportamos. Não dá de viver aflito, não dá. Você preocupou com alguma coisa? Foi, passou, mas não dá de viver o tempo todo preocupado, não dá de viver o tempo todo agoniado, não dá de viver o tempo todo inquieto, não dá de viver o tempo todo aflito, não dá. Isso é uma coisa que não dá. Se você tentar viver assim, você vai gerar um estresse, você vai ficar com falta de sono, vai dar angústia, vai dar um monte de coisa terrível, vai dar doenças, pode dar até câncer, sabia? Então não dá de viver aflito, não dá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim, lançando sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então você está aflito, você está ansioso, você está preocupado, você está agoniado, você está inquieto, lança sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Meu irmão,
fala com Ele, fala com o Senhor, fala dos teus problemas ao Senhor, entrega os teus problemas a Ele. Não dá de você fazer, ficar aflito não vai resolver, você pode ter certeza, não resolve. O Salmo 137, versículo 4 e 5 diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. O Salmo está dizendo assim, deleita-te, entrega, você pega as coisas, você entrega ao Senhor e fala, Senhor, está aí. Eu despreocupei desse negócio, porque eu já entreguei para o Senhor e eu sei que o Senhor sabe cuidar bem melhor do que eu. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não precisa ficar aflito. O Senhor tem cuidado de nós. Amém? Amém. O Senhor tem cuidado de nós. Não precisa você ficar aflito. Você ficar aflito não vai resolver. Você ficar agoniado, preocupado, estressado, não resolve. Se resolvesse, eu dizia até para você ficar. Mas não resolve. Piora. Então, pega essas coisas, entrega ao Senhor, porque Ele tem toda a solução que nós precisamos. Ele tem. Sétimo, diz assim, versículo 19: olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando e me odeiam com ódio cruel. A dor da oposição e rejeição. Irmãos, quem é que gosta de ser rejeitado? Ninguém. O ser humano, ele é um ser social. E a rejeição, ela causa problemas em nós. Porque ninguém gosta de ser rejeitado. Tem algumas pessoas que sabem lidar melhor com isso, outras não. Mas ninguém gosta de ser rejeitado. E ninguém gosta de ser perseguido. E o inimigo, nosso, é justamente aquele que te persegue e ele te rejeita. Então o inimigo, enquanto os amigos conseguem ver a parte boa de você, né? Eles conseguem ver a parte boa. O inimigo, ele só vê o pior lado. Às vezes ele até exagera. Às vezes até ele exagera. Mas ele só consegue ver a mínima falha, ele amplia. Então, olha só, alguns tipos de rejeição. Rejeitado pela pretendente ou pelo pretendente. Rejeitado pelo trabalho. Rejeitado pelo melhor amigo ou melhor amiga. Rejeitado pela família. Aí, algumas dessas rejeições criam até marcas na pessoa, que a pessoa fala assim: ai, ninguém me ama, parece que o mundo está contra mim, parece que eu sou perseguido. Não, meu amado, isso é da vida, sabe? É da vida. Vai ter gente que gosta da gente e vai ter gente que não gosta da gente. E vai ter gente que não gosta da gente porque você nunca fez nada para essa pessoa. Tem gente que você nunca nem falou e a pessoa não gosta de você. E a pessoa não gosta de mim, eu vou fazer o quê? Não gosta, meu irmão. Vai com Deus. Não posso fazer nada. Então é assim, ó. Mas eu quero te falar uma coisa aqui, ó. Deus nunca nos rejeita. Amém? Deus não te rejeita. Deus não te rejeita. Então assim, ó, Malaquias capítulo 3, versículo 5, a parte B, diz assim, ó: tornai-vos a mim, e eu tornarei para vós. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, e você tornar ao Senhor, se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, e você tornar ao Senhor, Ele torna para você. Se você se achegar ao Senhor, Ele se achega a você. Deus não te rejeita. Deus não te rejeita. Então, meu amado, não sei quem me rejeitou, eu não... Aconteceu. Não vai acontecer só com você, não. Tem gente que sabe lidar bem com não, né? Tem gente que sabe lidar bem, tem gente que não. Eu trabalhei com vendas há alguns anos. E eu nunca gostei muito do não. Eu gostava do sim, né? Aí o sim é uma benção. Você chega lá, você mostra o produto e você fala, e a pessoa fala: vou comprar. Eu falei: glória. Mas aí, para você conseguir um desse, geralmente ele é antecedido de vários não. Aí você chega e mostra para ele diz: não quero, não presta e tal. Não quero, não.
Aí que você consegue um sim. Então a vida é assim. Vai ter não? Vai ter rejeição? Vai ter. Às vezes até rejeição, aquelas que parecem mais difíceis, a de dentro da nossa casa. As pessoas acharem assim, mas parece que para alguém, para o fulano ou para fulana, parece que tem mais privilégios e isso e aquilo. Meu amado, Deus não te rejeita. Deus não te rejeita. Tem algumas pessoas que têm preferência. Eu vou fazer o quê? É isso aí da vida, né? Mas Deus não te rejeita. Então busca o Senhor, torna Ele, se achega a Ele, porque Ele não vai te rejeitar. E oposição e rejeição, a oposição do inimigo. Jesus falou assim em Mateus 11:44: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. É fácil fazer isso aqui? Claro que não. De alguém que está falando mal de você, de alguém que não gosta de você, de alguém que, se puder, prejudica você. E o Senhor ensinou assim, ora por ele. Ele fala mal contra você, você abençoa a vida dele, bendizei. Ele fala mal de você, você fala bem dele. Você já viu isso? Né? Ele te odeia e você ora por ele. E se ele precisar de alguma, a Bíblia ainda diz, se ele precisar de alguma coisa, você é para estar disposto a ajudá-lo. Complicado, né? Mas é assim. E quando a gente faz isso, a gente é tratado, irmão. Quando a gente faz isso, a gente é tratado. Então o Senhor nos trata, é você fazendo isso, é que o Senhor vai nos tratar. Então assim, não, é meu inimigo, eu nunca mais vou falar, eu vou orar, vou orar por ninguém, então isso daí vai criando marcas, ressentimentos. Quando a gente faz essas coisas, o Senhor vai nos tratando, vai nos limpando e vai deixando você, deixa ele continuar sendo teu inimigo, mas você não é mais inimigo dele. Ou a mesma coisa com... alguém me rejeitou, irmão, eu me sinto assim tão rejeitado. Ora pela pessoa, abençoa a pessoa, Deus vai te tratando. Deus vai te tratando. Ora por ela, ou por ele, Deus vai te tratando. Versículo 8, versículo 22, último versículo, diz assim: redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. A última dor, irmão, a dor da angústia. Ninguém foi feito para viver angustiado. Ninguém. Ansioso, sufocado, inquieto, sofrendo. Ninguém foi feito para viver angustiado. Você e eu não temos estrutura para viver angustiado. Passar por um momento de angústia, isso daí, os problemas, as coisas da vida fazem até uma hora ou outra a gente passar por uma coisa dessa. Mas você não tem condições e eu não temos condição de viver angustiado. Não dá. Então eu vou tirar aqui algumas lições do Salmo 116 sobre como vencer essa dor, a dor da angústia. Abre lá, por gentileza, Salmo 116. Salmo 116, olha como é que ele ficou, olha como é que o salmista ficou, o salmista do Salmo 116, em relação à angústia que ele teve. Versículo 10, diz assim: criei, por isso falei, estive muito aflito. Primeira coisa, ele ficou muito aflito, muito. Na angústia dele, ele diz assim no versículo 3, cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele está dizendo aqui, uma coisa terrível que parecia que vinha do inferno se apoderou de mim. Para você ver a quantidade, a angústia dele. No versículo 3 ainda, finalzinho do versículo diz: encontrei aperto e tristeza. Na angústia dele, parecia que era algo assim, muito forte. E ele estava com aperto e tristeza. Versículo 7 diz: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então significa que na angústia, ele não tinha repouso, não tinha paz, porque ele estava angustiado. Versículo 8, diz assim: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda.
ele diz: tu livraste a minha alma da morte. O salmista pensou em suicídio. Os meus olhos da lágrima, o salmista chorava, e os meus pés da queda. Então, irmão, para você ver o que a angústia pode fazer com qualquer um: choro, dor, aperto, uma sensação terrível, pensamento de morte e até suicídio, se isso não for tratado. Então, a angústia é uma das ferramentas da depressão. Então, ninguém consegue viver angustiado. Se você viver angustiado, você entra em depressão. E se você não tratar essa depressão, se o Senhor não tratar essa depressão, você não tratar ela com remédio, se o Senhor não tratar, você pode ir a óbito. Você pode morrer. A depressão é uma das 3 doenças do mundo que mais mata. E muitas dessas mortes é suicídio. E as pessoas se suicidam por quê? Porque elas estão numa angústia terrível. Uma angústia terrível, que elas não sabem de onde vem, que toma conta da vida delas. E elas parecem absolutamente normais. Elas sorriem, elas brincam, elas trabalham, elas vivem normais como qualquer um de nós. Mas dentro dela, só ela e Deus sabem como é que está aquela turbulência. Meu amado, você não vai conseguir, ninguém consegue viver angustiado. Então aqui vai a receita para você sair dessa angústia. Como o salmista fez. Então primeiro ele diz assim, versículo 1: ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. A primeira coisa que o salmista fez para sair dessa angústia, ele buscou ao Senhor. Ele orou ao Senhor e o Senhor o ouviu. A segunda coisa que ele buscou ao Senhor, né? A segunda coisa, Deus o ouviu. Porque você buscar alguém que não te ouve não resolve nada. Mas Deus o ouviu. E Deus está interessado em lhe ouvir, meu amado. Se você estiver precisando, você está angustiado, Deus está interessado em te ajudar. Versículo 7 diz assim: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele diz no versículo 7 que o Senhor trouxe ele de volta para o repouso, e a alma dele pôde ter novamente repouso, coisa que ele não tinha mais. Ele só tinha aperto e tristeza. Mas Deus trouxe a alma dele e de novo ele teve repouso, ele teve paz. Versículo 9 diz assim: andarei perante o Senhor, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Versículo 9 ele diz: o Senhor me tirou aquela vontade de morrer, aquela vontade de sumir, aquela vontade de desaparecer. O Senhor me tirou isso e o Senhor me deu força para viver. Por isso que ele diz aqui no versículo 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Versículo 12, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Então, depois disso, que o Senhor foi fazendo com ele, ele se tornou um servo melhor, um servo de Deus melhor, um servo de Deus que queria fazer alguma coisa a Deus, porque Deus já tinha feito muitas coisas por ele, inclusive tirado ele dessa angústia. Versículo 16 diz assim: ó Senhor, deveras sou teu servo, filha da tua serva, soltaste as minhas ataduras. O salmista diz no versículo 16 assim: o Senhor me libertou. O Senhor me libertou daquela tristeza, o Senhor me libertou daquela coisa que me apertava, o Senhor me libertou daquela angústia, o Senhor me libertou daquele choro, o Senhor me libertou daquela vontade de sumir, de morrer, o Senhor me libertou dessas coisas todas. Ele soltou as minhas ataduras, eu não estou presa a mais nada dessas coisas. E no versículo 1, eu volto para finalizar aqui. Ele diz: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Deus fez grande obra na vida do salmista e ele é agradecido. Meu amado, as dores da nossa alma, você precisa tratar. Ou você trata, ou ela toma de conta. Então a gente tem duas opções. Primeiro, ou a gente luta contra essas coisas, e para alguns
uma dessas coisas aqui é mais fácil, as outras são mais difíceis. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas todos nós temos as nossas lutas e você sabe as suas. Então lute, não desista e não se faça de vítima. Não pense que é só com você. É só comigo. Não, é com todo mundo. Todo mundo tem as suas. Algumas umas coisas, outras coisas, mas todo mundo tem a sua. E o Senhor está aqui disposto a te ajudar. O Senhor está aqui disposto a te dar vitória. O Senhor está aqui disposto a fazer vencer. Sabe, o Senhor é um médico. O Senhor é um médico que vem, se você se apresentar diante do Senhor, todos os dias, Ele vai pegar a sua ferida e vai tratar e vai colocar curativo. Até ela ir sarando. Até ela ir sarando. Até ela sarar de vez e não doer mais. Mas, se você se afasta do Senhor, essas feridas, elas começam a brotar de novo. Elas começam a brotar de novo. E imagina aí uma ferida aberta, e de vez em quando aquele dedo machucado, bem assim na unha, você vai dar aquela topada. É uma dor terrível, né? Pois é. Muitas vezes você dá aquela topada justamente naquela coisa que você já está com a ferida aberta. E isso te gera uma dor maior do que a dor normal que você já vem sentindo. Então, o Senhor é um médico que está pronto a te ajudar, mas você precisa ir a Ele. Você vai a Ele, você leva suas dores a Ele, seus problemas a Ele, e Ele vai te curando de todas elas. Amém? Pedir aos irmãos ficarem de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Oh Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Senhor, ajuda os Teus servos, ajuda, Senhor, todos aqueles que estão vendo a Tua palavra nessa hora. Ó Senhor, o Senhor sabe as dores de cada um, o Senhor sabe, Senhor, as necessidades da vida de cada um, o Senhor sabe, Senhor, as angústias, as dores da alma que cada pessoa tem. Ó Senhor, só Tu és o médico dos médicos, só Tu, Senhor, tem a verdadeira solução, só Tu, Senhor, tem a cura para cada um desses problemas. Só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos livrar de todas essas coisas. Então, Deus, nós te pedimos, ajuda os Teus servos, ajuda cada um de nós, para que essas coisas não, em nenhum momento, tomem de conta das nossas vidas, mas que nós consigamos lidar muito bem com todas elas, porque o Senhor tem nos sustentado e nos dado força para isso. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.